Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Enfermartes. Pois é, estamos de volta depois de uma semana longe das câmeras. Gente, eu estava em semana de prova, então não tive como gravar vídeo semana passada, mas estou morrendo de saudades, tá? Mas para inaugurar essa semana, para inaugurar na verdade a nossa volta, vamos falar hoje sobre inflamação. Pois é, mas nem se preocupe, porque eu não vou estar postando aquelas imagens desagradáveis não, tá? Eu vou trazer o tema inflamação porque foi um dos temas que eu estive estudando esse final de semana. Para vocês ainda que não sabem, eu sou estudante de enfermagem e essas coisas que eu estudo, né, gente? Enfim. Mas vamos lá. Gente, nessa videoaula, nós vamos tratar o tema inflamação e vamos falar sobre a imunidade inata. Vão ser tópicos que vamos falar aqui, vamos tratar aqui, tá? Mas o foco geral é a inflamação, como é que ela ocorre no nosso organismo, tá bom? Vocês podem comentar abaixo, vocês podem curtir o nosso vídeo, vocês podem se inscrever no canal se ainda não for inscrito e divulgar, tá bom? Esse canal ele é feito com esse objetivo de trazer informações, esse é o quadro Utilidades e fiquem à vontade. É o seguinte, vamos falar sobre imunidade inata, vamos falar sobre PAMPs, DAMPs, PRRs, sobre células de defesa, sobre a situação da inflamação em si, os 5 pontos cardinais, enfim, vamos ter um resumão aqui e para você que apenas quer saber como é que isso funciona, vocês vão curtir bastante, eu acredito. Vamos lá. Gente, eu vou trazer para vocês uma figura de um prego perfurado em um tecido da pele, tá? Desenhadinho, nada feio, ó, tá aqui. Tá vendo? Só para vocês terem noção do que nós vamos falar hoje e como é que vai funcionar isso, tá bom? Então tá aí o prego, tá aí a nossa pele, a parte de baixo que é o nosso capilar sanguíneo para entender como é que vai se proceder todo esse processo, tá bom? É o seguinte, quando um corpo estranho é inserido no nosso organismo, seja um prego, seja um pedacinho de fespazinha, né? Ou qualquer outra coisa que venha fazer um dano no nosso tecido e ter o contato com o micro-organismo, ele vai causar umas reações que não são nada agradáveis, que no caso é o que a gente chama de 5 pontos cardinais, que é a dor, é o rubor, o calor, o edema, que é o inchaço, e muitas vezes a perca da função daquele membro, tá? Esses são os 5 pontos cardinais que a inflamação causa no nosso organismo. E vocês vão entender o porquê que esses 5 acontecem, ok? Enfim, quando o prego ele entra em contato com o nosso organismo e perfura e tem a questão de micro-organismo que entra, na membrana desses patógenos que a gente chama de patógenos, são bactérias, são muitas vezes vírus, são parasitas, enfim. Na membrana deles existe uma substância chamada PAMPs, tá? PAMPs. Essa substância ela serve para sinalizar as nossas células de defesa que ali tem um corpo estranho, tá? Então é isso que acontece, o prego perfurou, as bactérias que estavam naquele prego, elas têm nas suas membranas uma substância chamada PAMPs e as nossas células de defesa vão ver ali chegou corpos estranhos, entendeu? E uma das nossas células que existe no tecido, que era a nossa célula de defesa, é os mastócitos. Os mastócitos, eles são responsáveis por... eles produzem glândulas de histamina, que são substâncias vasodilatadoras, que vai agir diretamente no nosso capilar sanguíneo, tá? Aqui nessa imagem, vocês estão vendo o nosso capilar sanguíneo, e justamente no capilar sanguíneo tem a parede do capilar e os mastócitos, ao perceber a entrada dos patógenos, eles vai e joga histamina aí, que é um vasodilatador, fazendo com que as paredes dos capilares se abram
para que as células de defesas que tem dentro dos capilares possam sair para o tecido e entrar em combate diretamente com os patógenos lá no ponto de inflamação, ok? Então, quais são as células que existem no nosso sangue, que nós vamos tratar elas diretamente hoje, que elas vão sair do capilar sanguíneo para ir direto lá no lugar da inflamação, para ter todo aquele processo de combate. São os neutrófilos, eles são células que são responsáveis pela fagocitose desses patógenos, tá? E as células dendríticas, elas são células que também fazem a fagocitose. Para vocês que não sabem, a fagocitose é a forma que a célula tem de... elas verdadeiramente elas comem o corpo estranho, ou se não, um patógeno, uma célula que precisa ter o processo de fagocitose, elas englobam aquele corpo, aquela bactéria, e digerem lá dentro, tá? Isso é o que a gente chama de fagocitação, tá? Então elas comem e digerem lá dentro mesmo. Mais ou menos essa imagem aqui que eu vou mostrar, ó. Essa aqui é uma célula que está fazendo fagocitose da outra, entendeu? Para vocês terem ideia como é que funciona. Enfim, os neutrófilos, eles pegam as bactérias e vão fazendo uma fagocitose. As células dendríticas, que vêm também em conjunto para esse combate, essa grande batalha, elas são responsáveis pela fagocitose, sendo que a principal função delas é a apresentação de antígenos, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhe porque já entra em outra parte que eu precisaria explicar melhor. Mas são as 3 células, mastócitos, neutrófilos e células dendríticas, que vamos tratar especificamente nesse vídeo, que vai estar atuante, mais forte na questão da inflamação, tá? Então estamos lá, as células dendríticas, os neutrófilos, e naquele combate com as bactérias e tal, e ganha e vence, enfim. E nós queremos sempre que o nosso organismo seja vencedor, porque senão a gente vai para um estágio mais agravante, não é nada legal, tá? Mas vocês precisam entender que como os pumps, que eu falei, que são substâncias que tem na membrana do patógeno, existem os receptores desses pumps, que chamam-se dumps, tá? Os dumps, eles estão na membrana das células de defesa, que as nossas células de defesa que estamos falando aqui os mastócitos, os neutrófilos e as células dendríticas. Então, nessas células de defesa, tem os receptores desses pumps, que são justamente os dumps, tá bom? Aí, um tipo de PRR é os Toll-like. Os Toll-likes, eles estão na membrana das células de defesa, que simplesmente ajuda elas a potencializar a produção de outras substâncias para, no final, ajudar em todo esse processo de inflamação para que o organismo se recupere, ok? Então, vocês puderam ver que o processo de inflamação nada mais é o nosso organismo fazendo todo o processo de defesa para que esses patógenos, esses corpos estranhos que invadiram o nosso organismo sejam destruídos e não nos causem doenças, tá ok? E é o seguinte, vocês perceberam que quando o início de tudo isso, que capilar, as paredes são abertas, o fluxo sanguíneo ele aumenta, então as células que estavam dentro do capilar sanguíneo saem para fora, indo para o tecido. Então vocês percebem que tudo isso causa todo um desconforto no nosso organismo, por mais que às vezes a gente não perceba, por mínimo que seja, mas acontece. E existe justamente os 5 pontos cardinais que nesse processo é causado. Então, ao aumento do fluxo sanguíneo nas nossas capilares, ele tem a questão do calor, né? Numa inflamação, você percebe que a área fica quente, fica mais quente, fica edemasiada, que é o inchaço, você percebe que fica inchadinho, fica vermelho, que é o que a gente chama de rubor, tá? O rubor é a vermelhidão que causa justamente pelo aquele excesso de células, excesso de sangue naquele local. E em muitos casos, como eu também disse, tem a questão da perda da função, né? O membro ele fica tão inflamado que termina não tendo a sua função 100%. Então fica aquela dificuldade de movimentação, né? Enfim.
Então, é basicamente isso, gente, o que acontece no nosso processo de inflamação, tá? O que também eu venho trazer para vocês nesse processo de inflamação é que vocês percebem que, às vezes, quando a inflamação ela não consegue ser 100% eficaz, o processo de cicatrização da nossa pele, existe a produção de pus, que é aquela substância esbranquiçada, né? O mínimo dela é esbranquiçada, mas tem outras colorações que, à medida que for gravando o processo, vai escurecendo. Mas o pus nada mais é do que células mortas, bactérias mortas, né? E o nosso organismo precisa de um mecanismo para fazer a limpeza desse pus, né? Eu não vou entrar no detalhe de pus, porque já dá outro vídeo, tá? Futuramente eu penso em trazer para vocês, para que vocês entendam como é que se dá esse processo. Mas essa questão de o organismo precisar desse processo de defesa se dá pelos macrófagos, tá? Os macrófagos nada mais é do que uma das funções dele é justamente auxiliar o organismo na limpeza dessas células mortas, tá? Então eles realmente limpam, eles tiram esses neutrófilos, eles tiram essas bactérias mortas. Enfim, eles participam desse processo, literalmente, de limpeza do campo de inflamação, para trazer 100% de recuperação para o nosso tecido, ok? Certo, Sara, tu falou de PAMPs, falou de DAMPs, falou de PRR, falou de imunidade inata, falou de tudo isso, tá? Pois é, falei de tudo isso, é justamente esses pontos que nós temos para tratar em relação à inflamação, tá? De uma forma geral, o que acontece no nosso organismo é isso. Inflamação nada mais é do que todo o processo de defesa do nosso organismo para combater as bactérias, os patógenos que invadem nosso organismo e vem com o intuito de trazer doença, né? Mas o nosso organismo ele vai lá em combate e faz com que isso não aconteça, tá bom? Gente, o DAMPs é o seguinte. Eu acredito que vocês de alguma forma já tiveram algum hematoma na vida, né? Seja por uma pancada na porta, seja por um processo de queda, alguma coisa. Mas o hematoma nada mais é do que o DAMPs, tá, gente? DAMPs é a lesão no tecido sem ter o contato com o micro-organismo, tá? Ele fica roxo, ele fica vermelho, ele fica verde, fica amarelo. Uma vez eu tive um hematoma que ficou amarelado, assim, esverdeado, negócio bem punk, assim, tá? Mas aquilo ali nada mais é do que o DAMP, gente. DAMPs é a lesão no tecido sem contato com o micro-organismo. Lesionou a pele? Não. Ficou roxo? Ficou. Pronto, ali é DAMPs. Tá ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula sobre inflamação. Enfim, se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Eu quero ver comentários. Eu gosto muito quando eu abro os vídeos e vejo comentários embaixo, gente. Eu recebo muito feedback pessoalmente, mas eu também gosto de receber os comentários aí embaixo. Eu gosto de abrir os vídeos e ver, ok? Então, vamos embora. Compartilha o vídeo e espero ver vocês na próxima semana.